Então tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso primeiro workshop sobre o livro Seu Corpo Cria a Sua Realidade, aqui com a presença do autor do livro, Fábio Campos. Então eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade e por poder, né, estar aqui junto com o Fábio, divulgando esse lindo trabalho que é esse livro que está nos trazendo muita contribuição. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro. O Fábio vai estar apresentando para a gente, então eu passo a palavra toda hoje para o Fábio. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vindo, Fábio, seja bem-vindo, Mari. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Veja, o que acontece com o livro? O resumo básico do livro é a gente entender que o corpo da gente tem um papel nas coisas que a gente cria muito maior do que a gente imagina. Porque a gente tende a pensar o corpo como uma coisa mais ou menos passiva, que eu tenho que cuidar dele para ele não ficar doente, eu tenho que cuidar dele para ele ficar apresentável, esse tipo de coisa. Só que existe uma inteligência no corpo, e essa inteligência é muito maior do que a maioria de nós imagina. Então a gente fica imaginando que a energia, que a inteligência que existe no corpo é simplesmente para fazer o coração bater, ou os membros se moverem, ou o sangue bombear, mas é muito mais do que isso. Ou seja, a gente tem ao longo do corpo da gente uma inteligência que é tão sofisticada, ou talvez até mais sofisticada, do que a gente considera nossa mente racional, que é uma outra construção complicada, porque de racional não tem nada. Então, o que acontece? É, no livro, a gente traz, de maneira bem simples, vários estudiosos, certo, de neurologia e de outras áreas da ciência que hoje conseguiram comprovar coisas que a gente já sabe do ponto de vista espiritual, esotérico, há milhares de anos. Então, hoje, por incrível que Sim, pareça, a manifestação é uma coisa onde a ciência chegou, onde a espiritualidade já estava. Então, não tem mais como a gente achar que visualizar e fazer outras coisas é superstição, é coisa desse tipo. Porque hoje a ciência chegou lá. E a ciência chegou isso é uma lá, coisa muito boa, né? Porque para gente que é espiritualista e que sempre esteve ligado com a espiritualidade, que tem mediunidade, que tem dom, isso para nós é um passo, um salto muito grande, no meu ponto de vista. com certeza. Então, vários estudiosos que a gente pode mencionar aqui, eles descobriram isso através do papel do corpo e da mente. Então, o que acontece? A gente já sabe, e para quem gosta de psicanálise sabe mais ainda, que existe uma coisa que a gente chama subconsciente ou inconsciente. Eu gosto de chamar subconsciente porque eu acho que o inconsciente tem uma outra conotação. O subconsciente engloba o inconsciente mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, para gente que gosta dessa parte espiritual, é a conexão que a gente tem com o alto. Certo? Então, essa conexão com o alto ainda é uma coisa que a ciência está chegando lá, mas a ciência já reconhece que grande parte do que acontece com a gente acontece por causa do subconsciente. E, então, vou dar um exemplo. Tem um senhor que morreu há pouquíssimo tempo, ele, Kahneman, é, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Por que ele ganhou esse Prêmio Nobel da Economia? Porque ele descobriu que a dor que a gente sente quando perde alguma coisa é proporcionalmente maior do que a alegria que a gente sente, ou a satisfação que a gente sente quando a gente ganha aquela mesma coisa. Então, perder dinheiro, perder R$ 100, por exemplo, dói mais do que a satisfação que eu tenho em ganhar R$ 100. E aí, como é que a gente faz essa mudança de emoção, vamos falar assim? Como é que a gente transforma isso, Fábio? Tu pode falar um pouquinho para a gente, porque eu acho que isso é algo que o pessoal até está perguntando, né? Como é que a gente faz
para fazer essa mudança de emoção? Então, existem vários mecanismos. Vou falar de alguns mecanismos aqui, certo? Então, o que é Vamos que falar de três, quem sabe? Pronto. O que é que Kahneman notou? Ele notou uma coisa que, novamente, isso, como é que eu diria, não é novidade para quem é da área espiritual, mas hoje a ciência chegou nesse ponto. O que Kahneman notou é que a gente tem, na verdade, como se fosse dois tipos de mentes diferentes, ou de mecanismos mentais diferentes. Um mecanismo ele chamou de mente rápida, e o outro mecanismo ele chamou de mente lenta, ou de sistema rápido e sistema lento, depende do livro. Eu chamo mente porque eu acho que é uma coisa que está mais próxima da gente, mas ele chamou sistema rápido e sistema lento. O que é isso? O sistema lento, certo? É quando a gente está raciocinando sobre alguma coisa. Então eu quero, por exemplo, pedir alguma coisa para entregarem lá em casa hoje na hora do almoço, ou para o jogo da Copa que a gente vai ter hoje, certo? Eu vou pedir alguma coisa para entregarem lá em casa. Então eu vou pegar o aplicativo, certo? E vou começar a escolher o que é que eu vou pedir. Então concorda que isso aí envolve uma série de coisas. Vou ver quanto custa, o que é que vem, quem vai estar comigo, o que quem vai estar comigo prefere. Então eu estou raciocinando conscientemente sobre isso. Até fazer um pedido e esse pedido chegar lá em casa. Então isso é a mente ou o mecanismo lento da mente. E a gente tem um outro mecanismo, e esse mecanismo ele tá funcionando, mas ele é muito rápido. É aquele mecanismo que a gente, sei lá, tá atravessando uma rua, a gente sabe o que é que deve acelerar ou o que deve ir mais lento. A gente está dirigindo um carro, muitas vezes a gente se distrai quando vê chegou no destino. A gente está assistindo um filme ou lendo um livro e a gente se perde na história. Aquela coisa fica envolvente. A gente não acontece isso. Muitas vezes a gente sente aquela Sim. emoção quando o filme é triste, sente aquela agitação quando o filme é agitado, sente aquele medo quando o filme é de horror. Então veja, a gente não está racionalizando, a gente não está dizendo assim, deixa eu sentir medo porque o filme é de horror, deixa eu sentir tristeza porque o filme é dramático. A gente está simplesmente sentindo. E que mente é essa? É o que ele chama de mente rápida ou de sistema rápido, que é a mente que foi desenvolvida, certo, ao longo da evolução humana. Por quê? Porque tem que ser rápido, porque imagina, eu vi um rugido, eu ia correr, ou ia ficar para lutar, ou ia fazer o quê? Então, eu ouço um rugido, certo? Eu tenho que receber aquela descarga de energia para ser capaz de correr. Por quê? Porque se eu ficar raciocinando, eita, o que é que vai sair daquela moita? É um macaquinho ou é um leão com esse rugido? Se for o macaquinho, eu estou tranquilo. Se for o leão, já morri, porque o tempo que eu poderia ter investido em correr para estar longe do leão, já não investi. Então a mente rápida é uma mente que foi desenvolvida para a gente tomar decisões, certo? O mais instantaneamente possível, principalmente em momentos de perigo. Qual é a grande questão hoje? É que a gente não tem mais os perigos de vida que a gente tinha na época das cavernas. Mas a gente continua com essa mente funcionando o tempo todo. Então, quando eu tô, por exemplo, a gente chama, eu não sei como é que a meninada chama hoje, mas browseando, tipo assim, no timeline do Twitter, ou do TikTok, ou do Instagram, o tempo todo passando aquele conteúdo. O que é que tá, Rolando. veja, quem é que está ocorrendo ali? É a mente rápida. Aquilo não tem uma ameaça, mas eu estou aqui na mente rápida, não estou nem raciocinando, eu estou vendo o que é que chama a minha atenção. Eu Fábio, recebo. uma coisa que eu noto, agora que tu falou, pegou até como exemplo os feeds ali do Instagram, os posts, eu, eu noto que as pessoas elas nem leem muitas vezes o que a gente está passando. A pessoa não lê. E eu vejo nas minhas postagens, principalmente, que as pessoas embaixo nas descrições colocam algo que não tem nada a ver com o conteúdo
e com o que tu está passando. Isso tem, então, a ver com a nossa mente Rápida, rápida, rápida. né? Porque eu só rápida, É, eu vi aquilo ali. Ah, então eu vou agradecer, vou dizer para eles, ai, gratidão, ai, que lindo. Mas eu não estou nem conectado com o que está ali, com o material que está ali. Seria isso? seria até mais do que isso. Veja, eu estou o tempo todo lá no feed e a minha mente rápida está funcionando. Não é a mente lenta. Eu não estou raciocinando sobre aquilo que eu estou vendo. Eu estou simplesmente passando e o que naturalmente chama a minha atenção, desculpe, eu dou uma paradinha de 2, 3 segundos e continuo a mover o feed. Mas o que acontece com isso? Qual é o problema disso? O problema disso é que esse mesmo mecanismo que antes servia para reagir a uma ameaça de vida está servindo no meu dia a dia. Então eu estou, na verdade, vivendo e tomando decisões sem perceber, com base nessa mente rápida. E essa mente rápida, ela é função das experiências que a gente teve. Então, se é função da parte boa das experiências, ótimo. Mas é função também de todos os traumas e as memórias que a gente traz. E essas Fábio, memórias, esses. Pode falar, Marineuza. Eu tenho um questionamento até para fazer contigo, no seguinte Ótimo. contexto. Ouvindo você falar das questões justamente dessa reação da mente rápida e a mente mais lenta, com relação à época das cavernas, né, há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. E aí, a gente entra num contexto muito assim, tá, mas naquela época era assim, nós estamos vindo para uma evolução, e aí, pode até ser loucura da minha cabeça, mas aí o que que eu analiso? Que o sistema social da sociedade, né? As pessoas, os grandes influenciadores, eles estão fazendo justamente isso, meio que de propósito mesmo, que é ocupar a nossa mente rápida para que nós não venhamos despertarmos para o que né, onde estou, o que estou fazendo, para onde eu irei, né? Para onde que é o meu retorno, qual que é o meu objetivo de estar aqui. Então, eles desviam esse foco para estarmos o tempo todo consumindo, que aí vem o sistema capitalista da sociedade. O que eu quero perguntar para você é assim, de que forma que nós, seres humanos, vamos estar é, evoluindo nesse quesito, na Pronto. questão de tirar o foco desse sistema que está o tempo todo tirando a nossa atenção, né? E trazer, aí é onde você entra. Como que nós vamos trazer para o eu verdadeiro, que nós realmente temos que para a Perfeito. vivenciar? fonte, né? Para a Sensa... fonte. Como é que a gente faz isso? Para a fonte, foge de tudo isso, porque a gente está vivendo no mundo, a gente está, eu acho que, competindo com algo que a gente nem sabe o que é. Seria. Sensacional pergunta. Veja, perfeita pergunta mesmo, Giza e Marineuza. O que acontece? A gente, a sociedade, ela evoluiu de uma maneira que a gente chama cartesiana. Ou seja, pensando que as coisas são racionais. E agora, finalmente, a gente está descobrindo que a realidade por trás do que a gente vê não é tão racional como a gente imagina. Então, acontece o que Marineusa descreveu, ou seja, a gente tem distrações. E quanto mais as pessoas conseguem distrair a gente, mais a gente funciona dessa maneira cega na realidade. Então, o que E a acontece? gente vem com isso há muito tempo, né, Fábio? Porque o que, que eu digo? Eu digo que no geral, a sociedade no geral, elas não querem que a gente tenha o conhecimento, que a gente entenda esse processo. Um exemplo que eu canso de dar é aquela questão de que antigamente a missa era rezada em latim. Por quê? Porque ninguém entendia, e o padre que tinha ali um ar de
digamos, era quem coordenava, né? Dizia para o fiel o que o fiel tinha que fazer. Então, ele manipulava. E essa manipulação a gente vem acontecendo há tanto tempo, há muitos anos. E eu acho que agora o livro vem trazendo isso e mostrando para a gente que a gente tem que sair desse ciclo de manipulação em massa, né, para criar a nossa própria realidade. Sim, então veja, o que acontece? Nós temos condicionamentos, como vocês duas estão falando, e esses condicionamentos foram colocados em nós, alguns de propósito, alguns de maneira, entre aspas, naturais. Quando eu digo naturais, é tipo assim, não foi só uma pessoa que pensou nisso, mas foi uma idealização, social. Mas a gente tem esses condicionamentos. Veja, esses condicionamentos permanecem e eles comunicam para a gente coisas. Por exemplo, imagine se eu tivesse nessa apresentação aqui sem camisa. Todas vocês iam notar uma coisa estranha. Por quê? Porque a gente tem esse condicionamento de, se eu não estou na praia, por exemplo, eu vou estar aqui de camisa, certo? Fazendo uma conversa. Então, com alguns desses condicionamentos, você pode dizer, isso veio da igreja, veio da onde? Veja, veio de milhares de anos. Isso está condicionado na memória coletiva da gente. Então, o que acontece? Para a gente sair desse condicionamento cego, a gente tem que entrar numa coisa que a gente chama no sistema parasimpático. O sistema parasimpático é um sistema fisiológico que permite que a gente se acalme e entre em contato com a essência da gente. Então, de uma maneira mais ampla, veja, eu vejo hoje vários movimentos tentando ensinar as pessoas a entrar em contato com a essência dela. Certo? Se a gente vai conseguir gerar uma massa crítica para as pessoas saírem dessa cegueira e entrarem em contato com a sua essência, é difícil responder o quanto tempo isso vai demorar. Mas eu sou otimista. Eu acho que existem vários movimentos que estão caminhando nesse sentido da gente sair do racionalismo cego. Veja, não é desconsiderar a ciência, ao contrário, a ciência está chegando no ponto que a espiritualidade está. Mas a gente vai sair dessa coisa simplesmente racional, no sentido cartesiano, de pensar que a mente está aqui no meu cérebro, e entender que a mente está ao redor da gente inteiro, inclusive do nosso corpo, e que a gente pode conectar com essa essência de maneira simples, sem precisar até ser religioso, espiritual. Você pode se conectar com essa essência. E se conectando com essa essência, vai lhe trazer satisfação, vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer uma vida mais interessante. E isso vai fazer as pessoas mudarem. Então, a maneira da gente. Existem várias maneiras. Uma maneira simples da gente começar a descondicionar é trabalhar a respiração. Por quê? Porque o corpo da gente, todo mundo diz, é uma máquina maravilhosa. É uma máquina maravilhosa. E quando ele foi concebido para, se a gente respira com a caixa peitoral, é porque a gente precisa de um excesso de oxigênio, de mais oxigênio, para poder fugir. E quando a gente respira com o abdômen, a gente provoca menos oxigênio e mais gás carbônico. Aí você diz assim, mas isso não é ruim não, Fábio? Menos oxigênio e mais gás carbônico? Não. Hoje é provado que quando você aumenta o teor de gás carbônico na respiração, você sinaliza para o corpo que você está segura, que você pode relaxar e entrar em contato com a sua essência. Então, uma técnica muito simples que as pessoas podem começar a fazer durante o seu dia, ou quando estiverem meditando em casa, ou antes de dormir, é simplesmente parar para respirar. Não precisa também horas, não. Basta alguns ciclos, alguns minutos, você já nota uma diferença. Você para respirar da maneira correta, da maneira que ativa esse sistema parasimpático, que é o sistema que sinaliza segurança para o corpo. O corpo da gente, ele está o tempo todo do sistema simpático. O que acontece com isso? A gente vai esgotando as glândulas adrenais.
Por isso que a gente termina a vida, não precisa nem terminar a vida, por isso que quando a gente vira adulto, a gente está exausto, está com problema de hormônio, está com problema disso, está com problema daquilo, porque essa ativação constante do modo simpático, que é o modo que exige muito oxigênio, certo? Faz essas glândulas se esgotarem, porque elas começam a injetar coisas no sangue da gente, começam a gerar neurotransmissores quando não precisa. Porque eu não preciso correr, eu não preciso lutar. E eu estou recebendo aquela carga química, da química do corpo, como se eu precisasse. Então, meu corpo está, na verdade, gastando aquelas coisas sem usar. Então, uma maneira muito simples, bem prática. O que acontece? Primeiro, você tem que se educar a respirar apenas pelo nariz. Então, eu vou inspirar e vou expirar pelo nariz. O que é que você vai ver? Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso. Por que você não vai conseguir fazer isso? Porque você está, sem notar, num nível de excitação muito grande causado pela sociedade, pelos condicionamentos que colocaram aquilo em nós, em tudo. Então, se eu estou parado, se eu estou fazendo esforço, se eu estou andando de bicicleta muito rápido, ou se eu estou correndo, eu não vou conseguir entrar nesse sistema. Então é natural, nessas situações de esforço físico, eu respirar pela boca. Mas nas situações do dia a dia, que são 90% do nosso tempo, vamos dizer assim, era para eu estar respirando apenas pelo nariz. Aí você diz, Fábio, eu não consigo, porque estou tentando, tive vontade de abrir a boca e respirar. O que foi que houve? Você Parece não. que falta o ar. Porque Parece que você. falta o ar. Porque você tem que reeducar ou se comunicar com o seu corpo. E você perdeu essa comunicação. Então você vai ver que com o tempo, você fazendo algumas sessões, olha, não precisa fazer sessões nem de 5 minutos, comece com 1 minuto, respirando e expirando pelo nariz, inspirando e expirando pelo nariz. Alguns ciclos desse. Aí você vai ver que é possível. No começo talvez nem seja, mas você vai ver que é possível. Daqui a pouco é possível, mesmo em situações normais. Daqui a pouco é possível quase o tempo todo. E eu tenho que entender que se eu não estou conseguindo respirar pelo nariz apenas, é porque eu estou saindo desse modo de segurança e entrando no modo de corra ou lute, que está me desgastando. Então eu tenho que me acalmar e voltar. Então, vou dar um exemplo bobo. Eu estou numa reunião chata. Se eu estiver numa reunião chata, eu logo presto atenção à minha respiração. Eu vou ver que eu tenho que me acalmar um pouquinho para voltar a respirar pelo nariz. Porque só o fato de eu achar aquela reunião chata me faz respirar pela boca. Eu começo a sentir aquela vontade de mais oxigênio, que eu quero correr daquela reunião. Eu não posso, porque hoje a gente tem, entre aspas, a educação, regras, eu tenho que estar na reunião. Então, eu não vou sair de lá, mas meu corpo está com vontade de sair de lá. Aí meu corpo está respirando pela boca. E como é que eu faço para melhorar essa capacidade minha de respirar pelo nariz? E você diz, por que pelo nariz, Fábio? É alguma tradição? É uma tradição espiritual antiga, mas hoje você tem explicação fisiológica. Porque pelo nariz, primeiro eu ativo o óxido nitroso, que são uns receptores fisiológicos que você tem aqui nas vias aéreas. Você não tem quando respira pela boca. Se eu respirar só pela boca, eu não passo por essas vias aéreas que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho receptores de óxido nitroso. Óxido nitroso é um componente milagroso. É o que provoca supercuras, é o que provoca longevidade, é o que provoca um corpo jovem o tempo todo. Então, quanto mais tempo eu respiro pelo nariz, mais eu ativo os receptores de óxido nitroso, mais eu rejuvenesço e curo meu corpo. Quanto mais eu respiro pela boca, eu estou abrindo mão desse, entre aspas, dessa medicina natural que o corpo da gente tem. Então você vê, aí você diz, Perfeito. mas eu vivo com alergia. Você está desconectada com o seu corpo e essa alergia está fazendo o seu corpo ficar cada vez pior. Você está entupindo os narizes, respirando pela boca e a coisa só vai piorar. Então o que acontece? Tem que respirar pelo nariz. Super simples, é o inicial.
Se eu não estou respirando o tempo todo pelo nariz, que eu faça alguns ciclos, que eu comece a sinalizar para o meu corpo. Você está seguro, isso é possível. Outra coisa, bem simples. A, a respiração abdominal. Então, eu vou não só respirar pelo nariz, mas vou procurar manter a caixa do peito parada e mover só a barriga. E para quem tem preocupação com a barriguinha, isso, inclusive, diminui a barriga. Então a gente pensa que aumenta a É barriga, verdade. mas diminui, porque você vai fortalecer os músculos da barriga. Então, quando você estiver na praia, vai estar ainda mais esbelta, certo? Então, a respiração abdominal, ela não dá a barriga, ao contrário, ela tira a barriga, apesar da gente usar a Mas barriga. E como é que a gente faz isso? eu, A gente bota uma mão no eu te... peito, no início, uma mão na Ah, barriga, e eu tento respirar pelo nariz apenas. Por exemplo, Giza está movendo o peito. Olha como a mão dela está subindo e descendo. Ó, Então vou você tem tentar, que vamos lá. procurar mover, forçar a mover a barriga. Ou seja, quando eu for inspirar, eu vou botar minha barriga para fora. Eu vou fazer barriga. Certo? E quando eu for inspirar, desculpe, quando eu for expirar, botar o ar para fora, eu vou chupar minha barriga. Vai que eu tô Então fazendo veja, errado. como? Eu tô fazendo errado. Pois é, Eu então vou você tem que arrumar. primeiro botar as duas mãozinhas para regular isso. Veja, quando eu for inspirar, eu vou botar minha barriga para fora, vou forçar até barriga. Quando eu for botar o ar para fora, expirar, eu puxo a barriga. Puxo, puxo. Veja, quem prende o ar não é minha cabeça esforçando e fazendo força, é eu fazendo força na minha barriga cada vez mais para Agora doeu dentro. as costelas. Pois Agora é, doeu as costelas. a falta de costume. Ou seja, tem que começar devagarzinho Viu isso. só, Mari? Devagarzinho, veja, você tem que começar devagarzinho, tem que começar a fazer o ciclo completo. Como é o ciclo completo? O ciclo completo, mas veja, tudo isso aí é sem aperreio, é uma coisa bem gentil, porque você tem que se comunicar com o seu corpo da maneira mais gentil possível. Então, primeira etapa, alguns minutos por dia, não precisa ser muito, pode ser um minuto no começo, pode ser 30 segundos no começo. Simplesmente eu vou respirar só pelo nariz. Então, eu fechei meus olhos porque ajuda a relaxar. Simplesmente inspirar e expirar pelo nariz. Segundo movimento, eu vou fazer a mesma coisa, eu continuo pelo nariz, mas vou botar as duas mãozinhas, uma no peito e a outra na barriga, e vou tentar que meu peito não mova. Essa mão que está no peito, ela não pode ficar indo para cima, para frente e para trás, porque aí meu peito está movendo. E para fazer isso, o ideal é que eu sente de uma maneira mais ereta. Às vezes eu tenho dificuldade de fazer isso se eu tiver com as costas curvadas, porque aí você pressiona o diafragma. Aí o diafragma não consegue funcionar direito. Então você fica mais ou menos ereta, não precisa ser as costas travadas, mas as costas retas. Bota uma mão no peito e uma mão na barriga e tenta respirar pelo nariz, só movendo a barriga. Então, barriga para fora, o ar entra pelo nariz naturalmente. Barriga para dentro, eu fazendo força para chupar a minha barriga, certo? O ar sai. Se eu quiser ficar algum tempo sem respirar, ou seja, segurando a respiração, em vez de eu ficar fazendo força aqui em cima, eu chupo mais a barriga. Quanto mais eu chupar a barriga, mais eu fico ou expirando pelo nariz ou segurando a respiração. E por que que é bom a gente segurar a respiração um pouquinho? Novamente, eu produzo mais gás carbônico e gás carbônico sinaliza para o meu corpo que eu estou num momento de segurança. Pode relaxar, pode entrar em contato com a minha essência. Porque se eu estou no momento de fugir ou brigar, eu não estou em contato com a minha essência. Eu estou procurando a rota de fuga. Então acontece todas as alterações fisiológicas que atrapalham a gente a entrar em contato com nós mesmos. Por exemplo, quando eu respiro se eu aumentar muito minha respiração, por incrível que pareça, a visão diminui. A visão a gente chama faz um túnel, tunela, certo? Por quê?
Porque se eu tiver realmente numa situação de perigo, eu não preciso ficar observando a paisagem. Eu quero ver minha Sim, rota de fuga. Então eu vou mirar na rota de fuga, basta eu enxergar aquilo, onde eu tenho que pisar aqui na frente para fugir do animal. Então, todas essas perfeito. alterações fisiológicas, hoje a gente não nota mais, porque não tem um animal, mas tem eu ficar, certo, na minha timeline, tem eu receber um e-mail do chefe e ficar assustado, tem eu receber minhas contas e ficar assustado. Então, tudo isso vai tirando a gente desse contato com a essência e vai atrapalhando essas coisas. Vai atrapalhar o que Então acontece a comigo, gente, na então realidade. a gente pode dizer, pode seguir o seguinte contexto. No momento em que a gente estiver conectado com a nossa essência, né, que isso já está comprovado, nós todos somos espiritualistas aqui, a gente consegue entrar mais no fluxo e as coisas vão surgindo no nosso caminho com mais leveza, vamos dizer assim. A gente consegue analisar, a gente consegue observar de uma outra forma. Seria isso? Sim, isso é o básico, né? Existe toda uma historinha que é contada no livro sequencialmente para a gente ir cada vez mais melhorando essa realização, essa manifestação de uma vida mais feliz, com mais dinheiro, com melhores relacionamentos, com outras oportunidades que a gente nem imagina, com milagres acontecendo na nossa vida, com sincronicidades. Tudo isso, veja, espiritualmente a gente sabe que o poder de criação da gente é absurdo, é infinito. E agora a ciência está chegando nessa conclusão. Então, e o que é preciso para a gente atingir esses estados não são, como é que eu diria, necessariamente anos e anos de prática. Se a gente começar a fazer essas práticas simples, por exemplo, se essa semana você fizer essa coisa de respirar pelo nariz em alguns minutos, alguns ciclos, depois, quando tiver uma oportunidadezinha, algumas vezes por semana, exercita a respiração abdominal. Bota a mão no peito, a mão na barriga e tenta mover só a mão que está na barriga. Certo? Também, juntando com a respiração do nariz. O terceiro passo, se você quiser. Veja, tudo super simples. Isso aí você não vai precisar horas. Se você fizer 2 minutos de manhã, 2 minutos antes de dormir, já é uma melhora absurda. Certo? Então, o que acontece? O terceiro passo, eu inspiro, solto, expiro pela mesma contagem. Então, por exemplo, se eu inspirar 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente a gente faz até 4, mas você pode fazer qualquer contagem. E vou expirar, contando o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5. Estou puxando minha barriga. Aí agora eu vou segurar, certo? Pelo mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5. Estou prendendo a respiração. Aí agora eu vou inspirar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Simplesmente eu estou aqui fazendo isso, por quê? Porque eu estou com a mão da barriga e se eu boto a barriga para fora, naturalmente eu inspiro, se eu boto a barriga para dentro, naturalmente eu expiro. Só fazendo isso, você vai ver que as coisas começam a melhorar na sua vida. Você diz, Fábio, que loucura é essa? Porque tudo, o que você visualiza, o que você quer, começa a acontecer porque você está vendo as coisas de outra maneira. Isso Tá, faz toda a Fábio, mas aí diferença. me diz uma coisa, tira uma dúvida. A gente pode fazer o exercício e pode junto estar fazendo uma visualização de um milagre, de um desejo que a gente É o quer, ideal. O ideal é né? que você faça. Se você não puder fazer enquanto você está visualizando, você faça antes de visualizar alguns ciclos desses. Visualize o que você quer. Se você puder respirar e continuar visualizando, ótimo. Que é uma questão só de treino, certo? Então, se eu puder respirar e visualizar, é a melhor coisa. Isso faz uma diferença absurda. Ai, Fábio, Então, perfeito. e no seu livro também, você coloca lá, que são os três pontos, né? Unir o sentimento com a visualização e a prática. perfeito. E aí Perfeito. é fazendo essa junção
que acontece a manifestação. Perfeito, Ou perfeito. milagre. Porque o que acontece? Veja, é, a gente tem que entender o seguinte: tudo, agora eu vou falar mais espiritualmente. Tudo é energia, certo? Então veja, e a gente está se comunicando com essa energia. Então eu posso me comunicar com essa energia de várias maneiras. E se você não quiser pensar em energia, pense com o mundo. Eu posso me comunicar com o mundo de várias maneiras. Eu posso me comunicar com o mundo nessa maneira ansiosa, que eu estou correndo, ou estou aperreado, ou estou ansioso, ou estou querendo apressar as coisas, ou estou querendo brigar. Não é assim, né? A gente não chega, ó, rapaz, hoje eu fiz uma coisa arretada. Deu um problema, sei lá, quando eu fui viajar, eu fiz uma confusão na companhia aérea, no instante resolveram o meu problema. A gente fala isso de uma maneira positiva. Mas veja, isso não é positivo. Isso aí você chegou com aquela mesma energia, forçando as coisas, certo? E as coisas se resolveram da maneira que seu ego queria, ótimo. Mas veja, isso é uma maneira de você se comunicar com o mundo. A outra maneira de você se comunicar com o mundo, certo? Que deixa as portas abertas, é se você comunicar com o mundo fora dessa energia de lutar ou correr. Então, muita gente diz, não, você não precisa de esforço. Mas o que é não precisa de esforço? Eu acho que você não precisa de esforço, mas não precisar de esforço não é eu não fazer nada. É eu entrar nesse estado, certo? Que aquele problema que eu tenho vai se resolver com mais energias disponíveis do que a minha energia de brigar ou correr. Então eu posso usar a minha energia Entendi. própria de brigar ou correr, e algumas coisas vão acontecer, porque tudo é energia, é só a forma de eu me comunicar. Ou posso usar essa outra energia que é muito maior. Por quê? Porque quando eu me conecto com essa outra energia da essência da calma, eu estou me conectando com uma coisa maior do que eu mesmo, maior do que Fábio. Fábio é uma personalidade, mas a gente é maior do que essa personalidade. A gente tem uma alma, a gente tem uma relação com as outras coisas, e essa alma e essa relação com as outras coisas passam a proporcionar a energia que faz as coisas acontecerem sem precisar contar apenas com eu brigando e correndo. Perfeito, perfeito, gente, eu adorei. Fábio, não sei como é que tu tá aí, Mari, no teu tempo. O Fábio tá 5 horas a mais, não é nem 4, né, Mari? É 5, viu? Eu acredito, Ah, assim, que nós resumimos um pouco da escrita do Fábio, do livro, né? Que é o nosso objetivo de estarmos aqui relatando a questão da prática. E eu quero deixar aqui, Fábio, uma sugestão. Eu ainda não pratico a técnica em si total que está escrito lá, né? Mas algumas dessas coisas eu já tenho esse hábito de estar executando. Seria interessante de nós fazermos isso, né, em Eu grupo, acho e aí, eu em acho esse nosso seguida, objetivo. a gente relatar depois, né, ótimo, ótima como ideia. que aconteceu essas mudanças. Porque eu vejo assim, esse seu livro, eu acredito que não vai ser só essa edição, acho que você vai ter o 1, 2, entendeu? 3, porque Ô, Mari, o nosso é, objetivo é seguir com o grupo e trazer mais pessoas para que a gente possa fazer essa comunidade, fazer esse trabalho. É o que eu e o Fábio a gente estava falando, fazer essa prática, fazer né? a prática do livro, né? Mas Como vamos ser as sementes, que eu adorei essa ideia. Ou seja, vamos fazer as práticas, essa prática bem simples essa vamos, semana, e quando chegar no próximo Exato. vamos, encontro, a gente relata para os outros o que aconteceu e Isso, faz a vamos. próxima. E faz a exatamente, próxima, porque perfeito. é uma forma da gente estar colocando para as pessoas que funciona mesmo, que nós Exato, somos Funciona prova mesmo, bora viva fazer. disso. É exatamente. exatamente isso. Mas então, hoje, para a gente não se alongar muito aí, porque o pessoal tá. Eu acho que o pessoal está mais preocupado com o jogo da Copa do que cuidar do seu corpo, da sua mente. Eu quero agradecer por vocês dois estarem aqui comigo. Agradecer a Vanessa, que eu não sei o que aconteceu, ela tentou entrar aqui várias vezes, acho que ela caiu. Mas, Vanessa, beijo, querida. Nós vamos botar no ar
né, essa gravação aqui para o pessoal ver. Nós vamos estar aí, assim que o Fábio organizar, vai ser divulgado esse nosso encontro aí nas redes sociais. Então fiquem tranquilos, tá? E nós vamos deixar todos os links, como a gente sempre deixa. E eu vou estar ansiosa aqui esperando pelo nosso próximo encontro, né, Mari? Sim, com certeza. E aí vamos estar relatando qual foram as nossas mudanças positivas que tivemos nesse período. Vamos sim. Ai, Vamos tentar adorei estar isso, que com eu acho que vale a vocês, pena adorei. demais. Com Vale a certeza. pena demais. Eu Adorei tenho muito. essa vontade, Fábio, de desenvolver esse trabalho em grupo, né? É Olha aí. muito importante porque quando as mentes trabalham juntas, elas potencializam muito mais a energia e as coisas acontecem com mais rapidez. Então, Com quanto mais certeza. pessoas praticando a mesma coisa no mesmo horário, com o mesmo objetivo, flui para todos. Com Eu certeza. acho, eu acho que a gente, eu acho que a gente poderia organizar, vamos fazer essa prática essa semana e vamos ver quais são as intuições que vêm e a gente vai se falando ali e não vamos deixar também, vamos ver se a gente faz o próximo encontro daqui a uns 15 dias, mas não num dia de Copa, por favor, de jogo de Copa. Tranquilo, Tá, pessoal. Foi um joia? prazer. Tranquilo, foi um prazer Igualmente. estar com vocês aqui. Beijo, gratidão mais uma vez, gratidão, Mari, gratidão, Fábio. E Gratidão. beijos. Eu Beijo. costumo terminar esses encontros assim, ó, que eu acho que é bom para todo mundo. Deixa eu explicar. Eu digo assim, ó, que todos possam ser felizes, encontrem a paz e sejam libertos, libertos, libertos. Isso é uma tradição antiga e a gente está dentro de todos. Então, quando a gente diz assim, que todos possam ser felizes, a gente está incluso. Isso, Encontrem a paz. Isso, Por que a paz e com não outra coisa? certeza. Porque se eu estou em paz, eu não tenho problema de dinheiro, não tenho problema de relacionamento, não tenho problema de nada. E sejam livres das ilusões, ou seja, disso que Mari conversou muito hoje, desses condicionamentos, dessas imposições, dessas coisas. Aí a gente fala 3 vezes ilusões, porque tem aquela tradição, quando a gente fala 3 vezes, o higher self escuta. Aí, que todos possam ser livres das ilusões, todos possam ser libertos das ilusões, ilusões, ilusões. que assim Gratidão. Então, seja. Gratidão. um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigada. Abraço.